questãozinha aqui para a gente. Vamos para a leitura do problema, né? E depois nós vamos aqui raciocinar como é que nós poderíamos responder essa questão. Eu tenho aí a questão, o exercício 1.41, né? Ele foi aplicado aí no vestibular, né? Toda vez que você vê uma questão que ele apresente siglas, então ele foi apresentado em algum outro local, né? Ou na Olimpíada Brasileira de Matemática, ou no concurso, ou em um vestibular, né? Ou no Enem, inclusive, para você que é aluno do terceiro ano, depois eu vou fazer os vídeos a respeito das correções de matemática, pelo menos daí de 2016, 2017 para cá, eu vou começar a fazer as correções de questões, vou montar uma playlist e vou deixar lá guardada. Você vai perceber, aluno de terceiro ano, você também de segundo, que se estiver interessado já pelo Enem, que não existe segredo para o Enem, a não ser conhecer as questões, elas estão começando a se repetir, os padrões, os conteúdos, vocês vão ver que não são questões difíceis, e sim que exigem leitura, interpretação, um raciocínio e cálculo às vezes, né? Eu vou mostrar que existem muitas questões boas que são fáceis de poderem ser respondidas por qualquer pessoa. Mas vamos para cá. O dispensador de dinheiro do caixa eletrônico de um banco foi abastecido apenas com cédulas de R$ 5 e de R$ 20. Então, nós temos aí somente cédulas de 5 e cédulas de R$ 20, ok? O cliente, ao realizar um saque, constatou que o dispensador tinha ou queria apenas, 6 cédulas. Vou até deixar destacado aqui, 6 cédulas. Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso principal objetivo, né? Sempre usar aí cédulas, né? Ok? Dentre as quais havia pelo menos, olha a dica, pelo menos uma de cada valor. Ou seja, tem que haver uma de R$ 5 e uma de R$ 20. Com base nesses dados, é correto afirmar que a única alternativa, olha aí, a única alternativa que apresenta o quantia que poderia ter sido sacada pelo cliente é. Então ele quer saber o que, né? Ele quer combinar notas de R$ 5 e de R$ 20 em que ele dê aí uma quantidade em real que possa ser sacada por esse cliente. Então eu vou aí fazer cálculos, né, usando uma espécie de tentativa e erro, e ao mesmo tempo vou usar as expressões numéricas para a gente encontrar esse resultado, viu pessoal? Eu conheço essa forma, eu achei ela interessante, não acredito que da forma algébrica você vá trabalhar ela seja legal para você fazer, né? Porque você, para fazer na forma algébrica, você teria que sair usando as alternativas, montando sistemas de equações para saber se são possíveis ou não. Eu aconselharia não fazer, né? Por exemplo, só a título de informação, como seria, né? Eu montaria um sistema em que as cédulas somadas, né? Os valores dariam R$ 25, né? Ou, no caso aí, detalhando aqui, né? Desculpa. Esse resultado daria 6, né? Porque são 6 cédulas, né? As de 5 e as de R$ 20. E o que é que eu teria? Eu teria um valor para X, que por ser R$ 5, somado com o valor de R$ 20, né? Considerando que X seja de 5 e Y seja de 20, em que ele daria uma certa quantia. Aí eu testaria, por exemplo, o sistema com valor 90, depois o sistema com valor 95, o sistema com valor 100, com valor 110, com valor 120. Eu não acho viável dessa forma, né? Eu acho meio trabalhoso pensar assim. Existe um outro modo, mas eu não queria trabalhar ele para não mexer com uh, a nossa forma de pensar. Essa aqui é bem interessante, essa que eu vou mostrar para você, vai ficar bem legalzinha. Então a gente vai poder fazer ela sem muito trabalho, né? Apenas podendo responder ela de forma tranquila. Então, professor, qual é
a dica, né? Eu tenho que lembrar que são 6 cédulas. E dessas 6 cédulas, pelo menos uma tem que ser de 5 e outra tem que ser de 20. Então eu vou ter quantidades multiplicadas por 5 e quantidades multiplicadas por 20, né? Então eu vou fazer assim, por exemplo, né? Vou pegar a nota de 5 e vou multiplicar por uma quantia e vou somar com uma nota de 20 que vai ser multiplicado por uma quantia e tem que dar algum desses resultados aqui. Vou fazer o seguinte, como são 6 cédulas, né? Eu vou, por exemplo, botar uma cédula de 5 e 5 cédulas de R$ 20. Ó. Esse 1 e esse 5 são justamente a soma das cédulas que ele necessita. E aí você que lembra de expressão numérica, o que é que a gente faz primeiro, né? Professor, a gente faz primeiro potência ou raiz, depois eu faço multiplicação ou divisão, e ao final é que eu faço adição ou subtração. Muita gente erra na hora de fazer ou dividir essas coisas, né? E quando é que essas regras são desobedecidas? Qual é a exceção, né? Quando elas estão destacadas entre parênteses, entre colchetes, entre chaves, viu? Então vamos aqui. 5 vezes 1, primeiro obedecendo essa regra aqui, ó, primeiro multiplicar para depois adicionar, 5 vezes 1 vai dar 5 e 20 vezes 5 dá 100. Professor, quando você soma 100 mais 5 dá 105. E você percebe que não existe aqui nas opções 105. Ah, então não dá certo, professor, essa daí, realmente não dá. Bora testar outra, né? Bora testar outro valor aqui com outro resultado para ver se dá certo. Então, vamos testar o 2, né? Professor, 5 vezes 2, né? Então são duas cédulas, então vou ficar 4 aqui para o 20, ó. 5 vezes 2, 10. 20 vezes 4, 80. 80 mais 10, R$ 90. Tem a opção 90? Tem? Tem sim, né? A letra A, ó. E, professor, você vai testar as outras? Não precisa, porque ele acabou de dizer para mim aqui, ó, a única alternativa em que isso poderia ser feito. Se é a única alternativa, então só existe ela. Achei aqui a opção que poderia ser feito, marquei e fui para o abraço, né? Valeu, até a próxima. Deu certo o resultado. Fui.